Cá, boa noite. Professora Nádia, boa noite. Pessoal, vou dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar. Clebito, Luísa, Paulinha, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sandrito, sim, Paulinha me respondeu ali. Sandrinho, Fabrício, meu amigo, boa noite. Pessoal, vou dar algumas notícias aqui antes, alguns recadinhos. Hoje eu vou falar sobre... muita gente me questionou sobre os materiais que eu uso na minha consulta de preparo, principalmente. Então eu vou falar basicamente o que eu coloco na minha mesa clínica. Vou falar um pouquinho de instrumental, vou falar um pouquinho de ponta diamantada, vou falar um pouco sobre contra-ângulos, tá? Acho que é uma boa a gente discutir isso. Vou deixar os comentários na maior parte do tempo abertos pra gente... Hoje eu vou fazer sozinho essa live, então a gente vai poder... É mais um bate-papo, né? Vou passar o que eu uso na minha rotina que me facilita. E vocês vão ver que a maioria das coisas é tudo muito simples, é muito acessível. São instrumentais que provavelmente a grande maioria das pessoas que vão assistir a live já possuem no consultório, tá? Eu não uso nada de outro mundo. Eu venho de uma filosofia, isso eu devo muito ao ateliê, eu venho de uma filosofia de trabalho, eu até postei isso para falar um pouquinho da live, onde tudo tinha que ser muito bem feito, era muito exigido o perfeccionismo, as coisas muito bem feitas, sempre baseadas em literatura, em comprovações científicas, mas ao mesmo tempo a gente procurava fazer as coisas o mais simples possível. Pode até parecer alguma coisa controversa, mas é exatamente isso. A gente buscava fazer da melhor forma, com todo o embasamento possível e sempre procurando fazer da maneira mais simples possível. Primeiro, para a gente conseguir padronizar um resultado, né? Acho isso muito importante, a padronização do nosso trabalho, a padronização. Um beijo. A padronização do nosso trabalho, a gente vai ter mais previsibilidade dos resultados. E quando eu falo em padronização, é padronização em termos de qualidade, não padronização de formas de tratamento. Cada paciente vai ter um caminho, uma rota a seguir aí diferente. Mas a padronização eu digo de qualidade, padrão de qualidade daquilo que você faz, tá bom? Então, já deu aí, já tem bastante gente na live. Só cumprimentar as pessoas aqui, a Mi da DH Pro, um beijo, querida, boa noite. Conceição, tudo bem? Vanessa, um beijo. Felipe, eu acenei aqui para ele. Professora Nádia, CV, um beijão. Bianquinha, tá todo mundo aí, né? Paulinha já falei, Sandro. Eu vou começar. Pessoal, a maioria das pessoas me pergunta as pontas diamantadas. Vou começar com ponta diamantada, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu preparei algumas coisas com foto e a minha bancada aqui tá cheia
tá repleta de material também, a gente vai conversando aos poucos, tá? Ó, eu vou desativar um pouquinho os comentários pra gente conseguir mostrar, e se vocês tiverem alguma pergunta, vão escrevendo aí que depois eu volto pra gente poder tentar sanar a dúvida de todo mundo, tá? Para começar, ó, eu coloquei aí, eu utilizo sempre as pontas da KG, são pontas que eu tô acostumado a usar, então aqui eu não tenho vínculo com empresa nenhuma, tá? Eu não tenho a necessidade de ter vínculo com ninguém, eu simplesmente vou passar para vocês aquilo que eu tô realmente acostumado a usar. Então assim, dentro das pontas diamantadas da KG, 90% dos meus preparos para laminados anteriores, talvez até mais, eu utilizo somente essas 5 pontas diamantadas. Se a gente for ver desenho, são apenas 3 desenhos, mas em termos de granulometria, vou falar um pouquinho disso para vocês, que isso é muito importante. Para quem não conhece, granulometria é a espessura do cristal de diamante impregnado na superfície da ponta diamantada. Então elas vão desde muito finas, que por exemplo ali ó, em amarelo a gente consegue classificar como extra fina, vermelho fina, a azul é média ou ela não vem com nada descrito, né, normal, mas é uma granulometria média. A verde, quando aparece na haste, ela é uma granulometria mais grossa. A preta é extra grossa, essa eu indico para remoção de laminados em retratamento, remoção de coroas, enfim. E as especiais, aí tem ponta de zircone, enfim, uma série de pontas que a gente consegue otimizar as nossas consultas de acordo com cada indicação. Então, por exemplo, mais de 90% dos casos de laminados, independente se eu faço analógico ou digital, independente do fluxo, tá? Eu utilizo esses 3 desenhos de pontas diamantadas que dá um total de 5 pontas, né? Então, ó, eu sempre inicio pela 4141, que é conhecida como anelada. Essa ponta com esse formato aí, ela tem 3 anéis. Só esses anéis eles possuem diamante. O restante da ponta diamantada é totalmente liso, polido. E a ponta diamantada 4141 da KG, por que eu uso sempre ela? Porque ela tem uma padronização de desgaste nos anéis de 0,28 milímetros em espessura, em profundidade. Então, por exemplo, isso é uma espessura bem favorável para eu trabalhar tanto analógico quanto digital. Os blocos fresados em fluxo digital, eles precisam de uma média de 0,2. 0,2 a gente já está forçando, mas 0,2, 0,3 milímetros eu diria que é uma espessura legal para a gente trabalhar com cerâmicas fresadas. Outro detalhe, se a gente for buscar na literatura, para a gente modificar um tom na escala Vita, ou seja, se eu tenho um dente A2, eu quero trazer ele para o A1, se eu tenho um dente B1, eu quero trazer ele para o BL4, eu preciso de 0,2 a 0,3 milímetros de espessura para eu conseguir modificar esse tom da escala. Então isso me dá uma referência muito boa para eu trabalhar. Então eu praticamente só uso ponta diamantada 4141 por conta dessa espessura de desgaste, tá? Depois, eu gosto muito de usar a 3215. Eu coloquei a 3216 aí porque elas têm os mesmos formatos, tá? O que difere a 3215 da 3216 é o diâmetro. A 3215 ela tem 1 milímetro de diâmetro, é uma ponta diamantada que a sua circunferência ela tem 1 milímetro. E a 3216 ela é um pouquinho maior. Se eu precisar de um desgaste um pouquinho maior, eu entro com a 3216, mas eu fico basicamente na 3215. A 2200, por que eu incluo ela nas minhas pontas diamantadas? A 3215 é uma ponta diamantada cilíndrica, tá? Ou seja, ela tem as paredes axiais dela retas, é uma ponta cilíndrica, diferente da 2200. A 2200 já me dá uma outra referência. Além dela ser super delicada, onde eu preciso entrar, por exemplo, em dentes com diastema, na face que apresenta diastema, onde eu preciso fazer um término marcado, mas muito sutil, ela é conhecida como ponta de lápis, então ela é muito delicada, tá? Só que ela me dá uma outra referência em termos de expulsividade. Como a cilíndrica ela é paralela, suas paredes são paralelas, a ponta 2200
ela é troncocônica, ou seja, ela tem, a da KG, ela possui 6 graus de inclinação, o que ela já me dá um eixo de inserção, se eu quiser trabalhar com eixo de inserção vertical. Então, é muito importante a gente ter pelo menos uma ponta diamantada com esse formato tronco cônico, tá? Já dá a expulsividade que eu preciso, dependendo do preparo que eu necessite, tá bom? Então, basicamente isso, eu uso só essas pontas diamantadas. Se a gente for pensar em... Vou mudar aqui a foto. Se a gente for pensar em coroa, eu só vou incluir mais uma ponta diamantada no meu processo de preparo, que é essa última aí que aparece para vocês, com o número 3168, que ela é um formato de pera. Eu consigo trabalhar a redução da minha parede palatina, principalmente na minha primeira inclinação, que é formada pela fossa palatina dos dentes anteriores. Então eu gosto muito de usar essa ponta diamantada para preparo, principalmente em coroas de dentes anteriores, tá? 3168. Então vocês vão ver aqui, ó, com esses 4 desenhos de pontas diamantadas, eu consigo fazer qualquer tipo de preparo para laminado em dentes anteriores e posso acrescentar preparo de coroa também, ok? Então essa é a minha dica para vocês, de ponta diamantada. Deixa eu só abrir os comentários aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Por enquanto não, vamos seguindo. Vou desativar de novo, pessoal. Vou falar um pouquinho de um artigo agora. Outra dúvida constante é sobre o descarte de ponta diamantada, tá? Vou falar um pouquinho sobre um artigo que é recente, até por causa da pandemia, eu acho que está tudo meio parado. Esse artigo, na verdade, esse é um trabalho de conclusão de curso da Bruna, lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que foi a faculdade onde eu me formei, a Unicamp, e ela foi orientada pelo meu grande professor, uma das minhas referências, o Marcelo Giannini, da Dentística, e pelo Rafael Rocha. Mas esse trabalho só foi divulgado agora, em dezembro de 2019. Eu vi ele na revista da PCD, tá? O que esse trabalho ele discutiu? Ele discutiu a durabilidade de uma ponta diamantada de acordo com a quantidade de dentes preparados. Basicamente é isso, tá? Então vou colocar, eu não sei se todo mundo já viu, isso é uma microscopia eletrônica de varredura, essa imagem, tá? Isso é o espaço, tá aí na legenda, ó, o espaço deixado pelo desprendimento do diamante da superfície da ponta diamantada de acordo com o uso. Claro que isso daqui está num aumento absurdo, né? 850 vezes. Mas a dica que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu não vejo muitos dentistas com o hábito de trocar as pontas diamantadas de tempo em tempo. Esse artigo, basicamente, ele testou as pontas diamantadas depois do preparo de um dente, de 3 dentes, de 5 dentes e de 10 dentes. E ele fez isso depois para avaliar o desgaste e a perda do diamante. Eles fizeram isso em dois aumentos pelo microscópio eletrônico de varredura. Eles fizeram um aumento de 50 e de 200 vezes, tá? Tem mais imagem aqui, ó. Então assim, ó, a gente aqui ainda percebe pontos que apresentam diamante, cristais de diamante, mas a gente percebe vários outros que já apresentam o desgaste ou até mesmo o desprendimento do cristal da superfície da ponta diamantada. Ah, mas Cabral, o que isso significa? Significa que provavelmente você vai fazer mais pressão ou no seu multiplicador ou na sua turbina de alta rotação para você conseguir ter um efeito de desgaste, tá? O que significa sobreaquecimento. Então, nesse mesmo artigo, eles citam que se você aquece, presta atenção nesse valor, se você aquece a sua superfície dentária até 5,5 graus a mais, você já pode gerar um comprometimento pulpar desse dente.
Então, a importância da gente estar sempre substituindo e renovando os nossos broqueiros, os nossos kits de pontas diamantadas. O resultado desse trabalho é o seguinte, existe margem para algumas reflexões, mas no meu ponto de vista, por exemplo, a cada 3 preparos de coroa total, descarta a sua ponta diamantada, joga fora, tá? Porque ela vai ter o desprendimento do cristal de diamante ou o desgaste dos outros cristais, principalmente na região da ponta ativa, da ponta diamantada, e você vai começar a gerar aquecimento na superfície dentária, tá? E aí pode gerar sensibilidade pós-operatória, pode gerar comprometimento pulpar reversível e às vezes irreversível. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, a cada 3 preparos descarta, tá? Tenta manter um protocolo. Mas eu não uso da KG, eu uso outra marca que tem mais poder de desgaste. Eu convido você que está assistindo a ler esse artigo. Ele fez com outras 2 marcas bem conhecidas também, além da KG, e o resultado é muito semelhante para todas, tá? Então cuidado com achar que porque é marca diferente vai ter um resultado diferente, tá? Vamos tentar manter as coisas baseadas na literatura, tá bom? Gente, queria passar só um recado, para quem quiser, a KG ela lançou ontem, foi muita coincidência. Eu recebi uma mensagem do Paulo, obrigado, da KG. Eles lançaram ontem o kit de laminado que eu uso para fazer os preparos para laminados em dentes anteriores, tá? Então essa é a referência e aqui são as pontas diamantadas que vem nesse kit da KG. Eu vou mostrar aqui pessoalmente e vou mostrar o porquê depois, se der tempo, no manequim de cada desenho dessas pontas diamantadas da KG, tá? Então esse kit já dá para, ele pode ser adquirido pronto, não precisa ficar selecionando as pontas diamantadas, tá? Quem tirou foto lá no começo, ótimo, pode comprá-la separado, mas quem quiser adquirir já tem o kit pronto. Isso começou a ser divulgado ontem, tá? Foi coincidência mesmo. Voltar aqui para os comentários. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre como eu dou acabamento nos preparos, tá? Então percebam, eu uso... Vamos voltar a câmera maior aqui. Henricão, deixa eu tirar aqui, só para voltar a câmera maior, depois a gente volta. Esse daqui é o kit que eu uso em 90% dos casos, tá? Então vocês vão reparar o seguinte, ele tem basicamente esse desenho aqui, uma ponta anelada, tá meio embaçado, né? Uma ponta anelada, aquela 41-41, eu vou ter 2 pontas diamantadas em forma de torpedo, que é a 3215, granulometria média e granulometria fina, tá? Que é a AF, vermelha. Depois eu levanto aqui. Depois eu vou usar a 2200 e a 2200F. Então, granulometria média e granulometria fina, tá? Vou puxar aqui, só para vocês verem. Então, tem aqui, um vermelhinho na haste. Então, eu uso a fina, e a média, tá? Sem nada. Mesmo para 3215, média, e aqui com a haste vermelhinha a fina, tá? Então, eu acho suficiente. Cabral, você não usa multilaminada? Você não usa FF, por exemplo? Não uso. 2135, Tarcísio, excelente ponta diamantada. Não tem nenhuma contraindicação, muita gente usa 2135, mas eu não incluí no meu kit. Eu sigo bem utilizando pouquíssimo material. Eu acho que dá para ser replicável, tá? Mas não tenho nada contra, tá bom? 2135 é uma excelente ponta diamantada para preparo para laminado também. Vou falar um pouquinho sobre como que eu dou acabamento de superfície. Eu gosto muito de frisar a palavra acabamento, porque eu gosto de umas... 2200 é a rainha, em rasgar jaleco, é isso mesmo, parece parece uma agulha, né? É isso mesmo, mas
o desenho dela é muito bom, ainda mais se a gente quiser ser conservador, é muito bom. Vou falar um pouquinho sobre acabamento. Deixa eu desativar aqui e depois eu volto. Existem alguns materiais que a gente consegue dar acabamento de superfície, tá? O acabamento não significa deixar a superfície brilhante, não. O acabamento, eu começo o acabamento com a F, que é a ponta diamantada. Então, com a mão bem delicada, bem leve, a gente já começa a ter uma melhora da condição da superfície. Eu falo em termos de risco, tá? E depois eu finalizo com discos abrasivos e com borracha. Só que eu uso muito borracha para cerâmica, tá? Tem algumas linhas de pesquisa voltadas para não utilizar mais borracha, porque dizem que isso não está concluído ainda. Eu conversei até com o PV pouco tempo atrás, se já está contraindicado ou não, mas eles estão estudando para ver se a borracha, conforme a gente usa, ela vai soltando aquele pó da própria borracha. E eles estão estudando ver se isso atrapalha a adesão depois do laminado sobre a superfície preparada por conta da impregnação dessa borracha, tá? Sempre usei, eu nunca tive problema com adesão, mas se a literatura começar a provar isso, eu vou mostrar outras opções para que a gente consiga uma superfície mais bem acabada, tá? Então, existem discos abrasivos, tá? Eu gosto de ficar nos intermediários, ou eu desgasto um pouquinho, depois eu mostro para vocês, eu desgasto um pouquinho o grosso para conseguir utilizar ele sem tanto desgaste, tá? Que é esse vermelhinho aqui em cima. Agora aqui onde vocês estão vendo as borrachas, eu coloquei o que cada uma faz sobre a superfície dentária, tá? Qual que é a ação dela na superfície dentária. Então, essa azul, ela desgasta. Então, cuidado para usar azul. Muitas vezes você deixou seu preparo quase que acabado, pronto, e você fala assim, agora eu vou usar só a borracha para ter uma melhora na condição da superfície preparada. Se você entra com essa azul, você pode deformar o seu desenho de preparo. Então, assim, eu não recomendo, tá? A azul desgasta. Também não recomendo a cinza. A cinza é só brilho, ela quase não vai ter efeito em ranhura de superfície, tá? Ela vai ser um glaze praticamente, ela vai ter uma função de brilho. Então, as extremidades eu não recomendo. Eu fico basicamente nessa rosa aí, que ela é justamente para acabamento, tá? Tá até na nomenclatura dela se alguém for adquirir. Então, eu praticamente só indico a rosa. Então eu vou usar um disco de Soflex e eu vou usar uma borracha. Então eu uso uma ponta diamantada granulometria média, uma fina, Soflex e borracha. Praticamente é isso que eu utilizo na minha rotina de preparo para laminado em dentes anteriores ou laminado para dentes posteriores, tá? Calor gerado pela borracha. Boa, Má. Aí a gente vai fazer o seguinte, sempre que a gente for usar borracha, a gente tem duas premissas, tá? Eu vou falar aqui, vamos falar das, é muito legal, quem está acostumado a usar as borrachas da DH Pro, se você for no site, lá tem todas as indicações, tá? Então, por exemplo, essa borracha que eu indiquei, a rosa, ela é de granulometria média, então ela me dá um acabamento, além do polimento, tá? E tá vendo que tem uma informação sobre rotações por minuto, sobre o giro? 10.000 rotações. Eu vou falar para vocês, isso no máximo, estourando, tá? Quando eu uso borracha, eu diminuo bastante a minha velocidade e eu trabalho ou com irrigação. Se eu trabalho sem irrigação, a auxiliar está sempre com um spray de ar no dente que eu estou trabalhando, mas muito próximo para não gerar calor, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, Má, mas eu diminuo muito a rotação, eu não uso nem 10.000, eu caio para 4, 6 e faço ou com irrigação ou
se eu corto a irrigação, eu sempre uso um jato de ar para conseguir evitar o sobreaquecimento, tá? Então, borracha, disco, tudo que é abrasivo gera calor, tá bom? Então, cai a rotação, mão leve, sempre mão leve. Não, a borracha eu não preciso pressionar ela contra a superfície do dente para ter acabamento, tá? Show. Continuando aqui. Outra dica que eu dou, da DH Pro também. A DH Pro, ela tem algumas pontas que você vai utilizar no seu multiplicador. Tá vendo que ela tem desenho para ser usada ou em turbina de alta rotação, mas eu não indico. Eu indico multiplicador. Tá vendo que esse tipo de ponta diamantada, a rotação ainda é menor ainda. Então a indicação de uso aqui é de 8.000. Eu, Fábio Cabral, baixo mais do que 8. Eu vou para 6, 4. Isso aqui é só para dar polimento, tá vendo? Ó, acabamento em esmalte. Então, quem não gosta de usar borracha, pode usar esse tipo de ponta diamantada também. De borracha. Quem não usa borracha, desculpa. Outra coisa. Quem não quer usar nenhuma dessas, existem pedras que fazem acabamento de superfície também. Então, ó, pedra de Arkansas. Aí, se a gente olhar a indicação, também 10.000 rotações. Já vi gente queimando praticamente dente. Eu já entrei em sala de atendimento que estava cheiro de queimado, de pessoa usando pedra de Arkansas. Cuidado, isso gera um aquecimento muito rápido e muito alto sobre a superfície dentária, tá? Então, pedra de Arkansas, excelente para acabamento de superfície, mas uma rotação baixa, mão leve e sempre com irrigação ou no mínimo um jato de ar, tá bom? Indico bastante também. Além disso, tem os discos. Os discos eu gosto de usar para acabamento de ângulo, né? Arredondamento de ângulos, depois eu mostro aqui no manequim. E gosto de passar também, por exemplo, incisivo central, canino, lateral. Às vezes eu passo o de granulometria, também tem granulometria os discos, tá? Tá vendo aí, ó, grossa, média e fina. Gosto de usar de médio para fino para eu dar um acabamento final também, tá? Se você achar o diâmetro do disco grande, você pode, eu tenho o costume de recortar, tá? Eu deixo ele num diâmetro menor e evitar também, com isso eu evito de tocar dentes que eu não queira, tá bom? Então eu recorto ele menorzinho e gosto de usar eles também sobre a superfície lisa ali da face vestibular, tá bom? Vamos lá que a live é de 1 hora, eu já falei quase meia hora. Tem bastante coisa aqui para passar para vocês. Ó, muita gente me pergunta de fio de afastamento. Então, basicamente, eu fico entre essas duas opções de fio, que são, novamente, eu não tenho vínculo com marca nenhuma, eu estou passando simplesmente aquilo que eu me adapto bem e que funciona para mim, tá? Então, eu vou ficar nesses fios, os fios superiores são da Ultradent, tá? Eu fico muito no 3 zeros, que é o pretinho aqui. Se eu uso duplo fio, eu vou pro 0, pro 00, enfim. Vai depender muito da situação clínica, tá? E da margem, do biotipo gengival, da sua margem cervical, se ela tá muito sub ou não. Então, eu fico mais ou menos nesses 3 aí. 3 zeros, 2 zeros e 0, tá? Os de baixo, para quem não conhece, são fios da marca Pascal. Eu adoro esses fios, tá? Normalmente, com Pascal, eu raramente uso duplo fio, tá? O trançado dele, para quem está acostumado com os fios Ultra Pak, o trançado do fio do Pascal, ele é bem mais resistente. Então, talvez você estranhe um pouquinho no começo. Ele tem uma resistência maior na hora de inserir, mas ele é um fio que já vem impregnado e ele gera um afastamento muito bom mesmo. Então eu gosto muito do fio do Pascal, tá? Vou arrumar a câmera aqui. Do Pascal eu indico o 00 e o 0. Eu uso muito pouco os outros, tá? Mas essa é a minha rotina. Estou trabalhando bastante com escaneamento e dificilmente eu uso 1, tá? O 2 já é
eu acho que um exagero. Então eu fico no 00 e no 0, tá? Indicação de fio. Ó, para os fios da Ultradent, eu também gosto de usar o hemostático. O hemostático é esse Viscostat, tá? Ele tá aqui, ó. É o que eu gosto de usar, tá? Ele também ele é um gel, tá bom? Ele é um gel que eu aplico no fio, tá? Deixo ele agindo ali um tempinho, depois eu insiro o fio. Ele é um hemostático que eu me dou super bem também. Não vejo nenhum problema depois com inflamação gengival, ele não me traz nenhuma contraindicação. Uso muito o hemostático da Ultradent. Acho que de materiais... bora aqui. Faltou isso daqui, ó. Eu não consigo fazer preparo sem controle de torque mais e sem controle de rotação. Então assim, Cabral, mas é motor elétrico. Vamos falar de motor elétrico e de multiplicador, de contra-ângulo multiplicador. O meu motor elétrico é esse, tá? Usei muito da WH, já usei o da Cavo. O que eu melhor me adaptei foi o da NSK, tá? Primeiro porque ele é bem pequenininho. Ele é super delicado, pequeno. Ele me dá 2 opções de memória, para quem não conhece, tá? Eu consigo manualmente também, nessas setinhas aí, para cima e para baixo, eu consigo aumentar e diminuir a rotação, mas eu já deixo as memórias ali meio que programadas. Então eu já deixo uma no 4 e eu já deixo uma no 10, por exemplo, tá? Depois, se eu quiser aumentar ou diminuir, eu vou no manual. E ali aquelas faixas vermelha, azul e verde, eu consigo trabalhar ele em diferentes contra-ângulos. Então, eu trabalho com 2, né, na minha rotina de preparo. Então, eu uso exatamente esse daí que está aí na foto, que é o... Não, esse é o X, eu uso o menor ainda. A diferença... Tá escrito ali X95L, eu uso o Z95L. A diferença é a cabeça do contra-ângulo. Essa daqui é super delicada. Então eu posso estar preparando o segundo molar superior, que eu tenho uma facilidade maior de usar o contra-ângulo, tá? Então esse é um multiplicador de 1:5, tá? E uso também um contra-ângulo convencional 1:1, tá? Então aquelas faixas ali, vermelha, azul e verde, eu consigo num botãozinho ali selecionar o tipo de contra-ângulo que eu estou usando. Então, se eu estou usando um multiplicador, eu aciono o vermelho. Se eu estou usando um contra-ângulo convencional, que eu vou utilizar, por exemplo, discos abrasivos, borrachas, eu seleciono o 1:1, que é o azul. E tem até a opção de 16:1, tá? Que eu não uso. Então, eu fico no multiplicador e no convencional 1:1. Quero falar de magnificação. Não sei se todo mundo está acostumado a usar algum tipo de aumento, tá? Ó, tô usando ela aqui para falar que não é mentira. A minha lupa é exatamente essa daí, é a TTL da Ultralight. Também não consigo mais fazer preparo sem esse tipo de material, pelo menos uma lupa. Quem nunca usou, eu já recomendo, acho que 3,5 é um aumento bom já para começar. Então a minha é de 3,5, eu lá atrás comecei com uma de 2,5, mas logo mudei para de 3,5. E uso esse fotóforo da Ultralight também, que praticamente elimina a necessidade de eu ficar usando o refletor da cadeira, tá? Ele tem 40.000 lux, então nem uso ele na potência máxima, acho até forte demais, sim, mas praticamente não uso mais o refletor da cadeira, tá? Vamos ativar aqui. Pessoal, vou falar um pouquinho, agora eu vou sair um pouco daquele formato de foto e vou mostrar para vocês o que eu uso. O que eu sempre tenho em mão numa consulta de preparo, parece besteira, mas eu sempre tenho um grafite, sempre uso lapiseira. Eu gosto de marcar as regiões que eu estou trabalhando. Então, por exemplo,
Esse modelinho aqui, ó, o dente 11, ele tá com início de preparo de faceta, tá? Beijo, Fá. Então, o que eu gosto de marcar com o grafite? Eu gosto de marcar, por exemplo, eu venho aqui, ó, com ele, o grafite, ele sempre tem que ser utilizado deitado, tá? Deixa eu ver se eu estoura menos aqui. Então eu sempre uso ele na posição deitada e eu gosto de marcar sempre o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu gosto de marcar a aresta mesial, venho aqui, ó, inverto e gosto de marcar a aresta distal, porque eu quero ter o controle daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou trabalhando. Muitas vezes eu venho aqui na incisal e faço também a linha inciso vestibular e inciso palatina, tá? Para começar a enxergar melhor aquilo que eu estou desenhando, aquilo que eu estou preparando. Então eu sempre tenho um grafite. Muitas vezes eu uso esses lápis aqui, ó. São lápis mais de uso de laboratório. Também gosto de riscar canaleta. Então isso vai tornando o meu preparo mais visual. Então eu gosto bastante, tá? Fernando, qual rotação usa nos preparos com motor elétrico? Fernando, o motor elétrico que eu tenho, que é aquele que eu mostrei da NSK, como eu uso multiplicador, tá? Com ponta diamantada adequada, que são pontas diamantadas novas ou seminovas, eu uso ele no 10, 12, cara. Então ali vai dar, acho que a cada 10 mil vai dar quase 100 mil rotações. Já é muito, eu não uso o máximo do contra-ângulo, tá? Do motor elétrico. Não uso. A ponta diamantada, ela já me dá um corte que eu não vejo necessidade de levar nos 200 mil. É muito, tá? Então, mostrei lápis, lapiseira. Outra coisa que eu sempre tenho em mão quando eu estou preparando é uma sonda milimetrada, tá? Por quê? A sonda milimetrada me dá referência de espessura, me dá referência de espaço biológico, me dá referência com muralha. Vou mostrar uma só aqui para vocês. Eu sempre tenho no kit clínico de preparo uma sonda milimetrada. Então, por exemplo, ó, depois eu vou falar de muralha, mas aqui, como que eu consigo mensurar o quanto eu desgastei só com a muralha? Não consigo, então eu venho aqui, ó, com a sonda milimetrada, apoio na superfície vestibular e eu tenho uma noção de quanto que eu já desgastei. Então eu desgastei aproximadamente meio milímetro, menos de meio milímetro, então eu vou controlando minha espessura de desgaste, tá bom? Principalmente se eu trabalho com substratos com cores diferentes. Alguns com mais saturação, outros mais favoráveis, então eu sempre tenho uma sonda milimetrada, tá? Acho que todo mundo deve ter aí. Outra coisa que eu sempre tenho, um cabo de bisturi e uma lâmina 12, tá? Sempre. Por quê? Eu particularmente gosto de preparar sobre mocap. Então quando eu preparo sobre mocap, eu faço primeiro o uso da 4141, que é aquela anelada, e depois eu já faço as guias de orientação de desgaste incisal. Depois, eu já venho com o meu bisturi e a lâmina 12 e eu removo o que sobrou de resina bisacrílica, tá? Tem gente que não prepara sobre mocap. Minha experiência é de preparar sempre sobre mocap, tá bom? Então, eu sempre preparando sobre mocap, muitas vezes após eu utilizar a ponta diamantada anelada e a ponta diamantada 3215 para fazer as guias de orientação incisal, eu já removo, porque eu já tenho todas as minhas orientações, já removo o que sobrou de resina bisacrílica. E depois as minhas referências vão ser as muralhas. Vou falar para vocês sobre muralha agora, tá? Ó, já mostrei uma, né? Essa muralha aqui, ó, ela é no sentido inciso cervical. Então ela me dá uma ideia, né, uma boa referência de desgaste da minha face vestibular, mas no sentido inciso cervical, tá? Então aqui, ó, os dentes anteriores, que a gente precisa saber também um pouquinho de morfologia,
eles têm 3 inclinações na face vestibular. Então aqui, ó, vou fazer no 21. A gente tem uma inclinação mais voltada para o interior da cavidade oral por incisal, uma inclinação mais paralela ao dente na face, no terço médio, e uma inclinação voltada para o perfil de emergência no terço cervical. Então eu preciso respeitar essas 3 inclinações quando eu estou fazendo um preparo para laminado, ok? Então essa muralha é excelente para a gente ter essa referência. Além disso, ó, ela já me dá uma referência também de desgaste incisal, tá bom? Então gosto muito desse tipo de muralha, tá? Talvez uma das mais conhecidas seja essa daqui, ó. Essa daqui é conhecida como muralha palatina, tá bom? A muralha palatina, tá vendo que eu fiz riscos vermelhos e azuis? Os riscos azuis, eles vão me dar uma noção de espaço mesiodistal, ok? Mesiodistal. O risco vermelho me dá uma noção de eixo, tá? Se o dente ele tá no eixo da casinha. Eu costumo dizer nos cursos que cada preparo precisa estar dentro da sua casinha, tá? E num eixo correto. Eu não gosto de ter, por exemplo, antigamente acontecia muito. O laboratório mandava assim, ó, Cabral, você vai cimentar primeiro o 21, depois o 12, para depois cimentar o 11. Sabe por que isso? Provavelmente a gente errou no eixo de cada dente. Então, existe depois uma cronologia para eu conseguir fazer a cimentação. Eu gosto de fazer minha cimentação sempre que possível individual. Eu não fico pensando em cimentar. Eu sei que independente do dente que eu tô, eu vou ter eixo para cimentação, tá? Show! Então essa é a muralha palatina. Então é uma muralha muito boa para ver se o dente está realmente compatível com o seu espaço tridimensional. É muito boa para ver desgaste, quantidade de desgaste incisal. E ela é muito boa também numa visão de 12 horas. Deixa eu inverter aqui, ó. Deixa eu tentar fazer isso. Ó, nessa visão, a gente consegue ver a inclinação do meu terço incisal, tá? Muitas vezes a gente peca no desgaste porque a gente não obedece às 3 inclinações vestibulares. Nessa visão de 12 horas, eu vou estar aqui, ó, atrás da cabeça do meu paciente. Eu consigo ver se principalmente o meu terço incisal, ele obedeceu àquela inclinação mais negativa. Porque muitas vezes, alguém já foi provar uma lente de contato e por transparência conseguiu enxergar incisal, o final do seu preparo por incisal? Porque muitas vezes você errou na quantidade de espaço ali, justamente nesse terço. Então você vê aquela linha, né, aquela faixa de preparo ainda. Então, numa visão 12 horas, essa ideia, essa referência ela é muito boa também na muralha palatina, tá? Terceira e última muralha que eu gosto de usar. Essa daqui, ó. É uma muralha total, só que eu abro uma janela por incisal, tá? Recorto, removo essa faixa. E depois, vou mostrar de frente aqui, ó. Tá vendo que tem 2 recortes? Vou tentar mostrar aqui, ó. Eu tenho o primeiro recorte e tenho o segundo recorte, tá? O que isso vai me mostrar? Vai me mostrar o meu desgaste, o meu preparo, a adequação que eu fiz na superfície, mas ao contrário daquela inciso cervical, numa visão mesiodistal. Então, ó. Esse tipo de muralha é muito boa para eu ter essa referência aqui, ó. Deixa eu virar para vocês. Ó. Então aqui, ó, eu tenho essa referência de desgaste mesiodistal e ela é muito boa para a gente observar o espaço que a gente proporcionou nessas áreas aqui, ó, proximais, que eu chamo de absorção de luz. Então, muitas vezes a gente deixa o preparo muito plano, tá? De mesial a distal, mesiodistal. A gente precisa fazer esse desenho aqui, ó, entrar um pouquinho para as regiões de absorção de luz, para que o técnico ele consiga desenhar um dente com uma forma
de dente natural, uma morfologia de dente natural. Aí se eu abro a outra janelinha aqui, eu vejo o outro terço. Então isso precisa estar por igual. Gosto muito dessa muralha. São muralhas muito fáceis de fazer, tá? 3 referências de muralhas. Outra coisa que eu sempre tenho, ó, tira de lixa para acabamento de resina. Uma tira de lixa convencional, tá? Aqui vai ter uma granulometria mais grossa e uma mais fina. Para que eu uso esse tipo de material? Eu gosto, deixa eu só posicionar aqui, que eu já vou falar. Ó, quando eu faço meus preparos, nessa porção, nessas faces aqui proximais, tanto mesial quanto distal, às vezes eu fico com um ângulo vivo negativo ali, fica quase um cabo de guarda-chuva, né? Então, para dar acabamento nessas regiões, eu gosto muito de utilizar uma tirinha de lixa para acabamento de resina. Só que eu venho com a parte mais grossa da lixa. E eu uso ela assim, ó, nesse desenho, em Z, tá? Então, eu só vou dar acabamento na vestibular da superfície preparada. Eu não toco no dente lateral, adjacente, e eu não uso ela em U para evitar desgastar o ponto de contato ali. Então eu só vou utilizar ela para dar acabamento no meu término proximal. Então eu uso ela em Z. Ok? Cabral, qual instrumento você usa para inserção de fio? Existem espátulas específicas para isso, tá? Aquelas dentadas, né? Elas têm uma circunferência na ponta e alguns dentinhos que eles entram no trançado do fio e eles fazem a acomodação do fio de forma intrasulcular. Eu não gosto de usar aquelas espátulas, mas qual que você usa então? Eu indico você utilizar uma espátula para resina a mais fina que você tiver, a mais delicada. Então eu uso esse tipo de instrumental para entrar aqui no meu sulco e fazer a acomodação do fio de afastamento. Nem gosto de utilizar a palavra fio retrator, tá? A colocação do fio de afastamento, eu gosto de indicar o uso dessas espátulas por elas serem bem delicadas, tá? Claro que a gente vai ter um trauma ali, né, da gengiva marginal, por mais delicado que a gente seja, mas o máximo que a gente conseguir evitar traumatizar essa região, melhor. Então eu utilizo uma espátula para resina, uma espátula a mais fina, a mais delicada que você tiver. E eu gosto sempre de falar que o movimento para a gente inserir fio é você inserir e fazer movimento de meia-lua. Inserir e fazer movimento de meia-lua. Dessa maneira você vai acomodando o fio no sulco. E você evita, eu vejo muita gente fazendo assim, ó, pum, 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 movimento inciso cervical. Isso traumatiza demais essa região. Às vezes vai te provocar até uma recessão gengival lá na frente. Tamanho foi o trauma. Então eu gosto de fazer aqui na mão, ó. Apoio o fio e faço esse movimento. Entrou, vou mais para frente, continuo o movimento semicircular. E assim por diante, até eu conseguir o contorno de todo o meu término, tá? Não gosto de usar... Breno! Beijo, irmão! Não gosto de usar aquelas espátulas específicas para fio, tá? Eu gosto de usar uma espátula para resina, de preferência a mais fina que você tiver, tá? Preparo para unitário. Por exemplo, eu vou preparar só o dente 11. Pessoal, se você não proteger os dentes vizinhos, com certeza você vai causar um acidente ali, sem querer. Claro, vejo muito escaneamento de dentes unitários. Aí você começa a observar a margem proximal dos dentes vizinhos cheias de marcas de ponta diamantada. Então eu sempre uso, quando eu vou preparar um dente unitário, por exemplo, eu sempre uso uma fita metálica, uma matriz metálica, tá?
Então eu protejo o meu dente vizinho ou os meus dentes vizinhos com uma matriz metálica. Aí a gente pode usar de duas maneiras, colocar uma de cada lado, ou a gente pode utilizar elas dando a volta por palatina, tá? Vou fazer uma aqui para exemplificar para vocês. Mas eu sempre protejo. Ah, mas eu tomo cuidado, Cabral. Eu vou bem devagarzinho ali. Bom, opção de cada um tem a sua opção. Eu não gosto de fazer sem proteção, tá? Então, ó, por exemplo, eu gosto de fazer assim, ó. Eu dou a volta por palatina ou por lingual, dependendo do arco que você está trabalhando. E por vestibular, ó, eu vou ter esse formato aqui, ó. Então eu dobro ela um pouquinho para mesial e um pouquinho para distal. E aí eu vou ter já a proteção dos dentes vizinhos. Não gosto de trabalhar sem proteção, tá? Uso bastante matriz metálica. Deixa eu ver tempo. Eu tenho 9 minutos. Vou dar outra dica aqui, ó. Por exemplo, ó, esse é um disco de Softlex, tá? Esse é um disco da 3M, mas tem uns discos da DH Pro excelentes também. Então, esse específico é da 3M. Então, o que eu gosto de usar? Esse disco, eu gosto de usar ele... Deixa eu pegar o dente preparado aqui. Eu gosto de usar ele para desgaste incisal, tô com a mão na frente. Então eu gosto de usar ele para retificar e fazer meu desgaste incisal. E gosto de usar ele também para arredondamento de ângulo, tá? Então eu entro aqui, ó, tanto no ângulo mésio-incisal quanto no ângulo disto-incisal e removo aqueles ângulos vivos que a gente deixa durante o preparo, tá? Se você está preparando um unitário, vou pôr de frente que vai ficar mais fácil de perceber. Muitas vezes eu estou preparando um unitário e, ó, se eu usar esse tamanho de disco, eu vou estar pegando no dente vizinho. Então eu vou, sem querer aqui, fazer um desgaste num dente que eu não quero. O que eu faço? Eu venho com uma tesoura, para não ficar comprando de vários tamanhos, eu simplesmente faço uma adequação no disco, recorto. Então eu venho aqui, ó, e trabalho com mais segurança. Eu venho aqui e evito tocar nos dentes vizinhos, tá? E continuo trabalhando as proximais, removendo ângulos vivos, tá? Por que não pode deixar ângulo vivo? Todo ângulo vivo, para quem trabalha com cerâmica, eu não estou falando de resina, tá? Preparo para resina é uma coisa, preparo para cerâmica é outra. Todo ângulo vivo ele é uma região de tensão, uma zona de tensão. Então as zonas de tensão, elas são muito críticas para quem trabalha com cerâmica, tá? Isso pode gerar trinca, isso pode gerar fratura, isso pode gerar um comprometimento até na prova da sua cerâmica. Então, sempre que possível, arredondamento de ângulos, principalmente esses incisais, tá bom? Pessoal, o tempo tá acabando, deixa eu só ver se eu deixei de responder alguém aqui. Leozinho, se tiver ainda, um beijo, irmão. Acho que não. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, o tempo está acabando. Isso é o que eu realmente uso. É uma mesa clínica muito simples, tá? Não uso nada fora do comum. Eu tenho experiência com ultrassom, com pontas de ultrassom, com piezo. Gosto de usar... Beijo, irmão, tá aí ainda, né? Gosto de usar instrumentais e produtos que facilitem a minha rotina, mas que sejam simples, tá? Vocês viram que nada aqui talvez seja alguma coisa que vocês não tenham. Talvez o que a maioria não tenha seja uma lupa, tá? Uma magnificação. Preparo para endocal, pode falar um pouco? Eu vou falar sobre preparo para posterior depois, tá? Preparo de endocral é um preparo fácil, mas ao mesmo tempo precisa ter uma boa indicação, tá? Eu acho que o mais interessante de preparo de endocral é você saber indicar preparo para endocral, tá? Por que não usar um pino nesse dente? E por que você optou por fazer uso da câmara pulpar para aumentar ali a faixa de adesão? Então, o que eu acho mais interessante da endocral não é nem o preparo em si, mas a indicação. Acho que a indicação é o ponto-chave de preparo de endocral. Depois a gente conversa, tá? André,
obrigado aí pela dica. A gente vai falar sobre preparo de posteriores depois. Então eu quis passar, talvez o que mais seja, que as pessoas não tenham ainda, menos acessível, seja uma lupa. Quem não tem lupa, me falaram assim uma vez, Cabral, 5 minutos. Cabral, qual foi o seu primeiro material de magnificação? A minha resposta sempre é máquina fotográfica. Eu não comecei preparando com lupa, eu comecei preparando... a minha primeira magnificação foi uma câmera, foi uma máquina fotográfica, tá? Porque aquilo que você está enxergando em 8, 5 milímetros ali, um central, um lateral preparado, aquilo, se você fizer uma fotografia macro e colocar numa tela de computador, você vai enxergar aquele dente de um tamanho absurdo. E aí o que eu fazia? Eu dava por terminado o meu preparo e eu fotografava. Só que antes de moldar, eu sempre verificava a foto. Porque na foto eu conseguia enxergar detalhes, claro que pelo tamanho, que eu não enxergava a olho nu, né, antes de começar a utilizar a lupa. Então, Cabral, eu não tenho condição agora de comprar uma lupa. Eu indicaria 1000% você investir então numa máquina fotográfica, tá? Mas eu não estou falando de celular, eu tô falando de máquina fotográfica, tá? Você vai ver que você vai ter uma ascensão aí na qualidade, na padronização dos seus trabalhos muito grande. Então, minha primeira magnificação foi foto, foi máquina fotográfica, tá? Para quem quiser começar a utilizar a lupa, eu indico já a 3,5. Eu comecei por uma 2,5 e indico a 3,5. Essa que eu uso é personalizada, né? Ela é fixa. Existem aquelas que vocês podem movimentar aqui para adequar a mais pessoas. Essa daqui é só para mim, então eu uso aqui numa distância bipupilar já fixa, mas existe ajustável para você poder dividir com alguém, enfim, para conseguir adquirir a lupa. E outra coisa que talvez seja menos acessível, mas para mim é importantíssimo, é motor elétrico e multiplicador. Para você ter um ganho de qualidade nos seus preparos, você vai ver que só com turbina de alta rotação e contra-ângulo convencional 1:1 é difícil. Dá para fazer? Dá, mas você não vai ter um resultado tão bom quanto o multiplicador e um motor elétrico. Primeiro pelo controle de torque. O controle de torque é aquilo, o alta rotação às vezes você está usando, pisando, ele... Por quê? Porque ele não tem controle de torque. Isso não acontece no motor elétrico. Você tem sempre o mesmo giro, você tem sempre a mesma força, o mesmo torque. Tá? Se eu não me engano, da NSK é 3,5 de newtons, alguma coisa nesse sentido. Mas indico muito o motor elétrico e um contra-ângulo multiplicador, tá? Às vezes em curso, eu não tenho multiplicador, Cabral. Existe a possibilidade de você utilizar um contra-ângulo convencional com um adaptador, que é um mandril, tá? Mas com certeza você vai ter uma diferença de resultado, tá bom? Pessoal, 2 últimos minutos. Obrigado para quem participou. Bia, ótimas dicas. Obrigado, Bi. Espero ter ajudado. Quis mostrar o que eu realmente uso. É simples, gente. A gente consegue fazer coisas muito boas de forma simples, tá? Aprendi muito isso no ateliê e aprendi muito também com o Kina. O Kina tem um slide fantástico falando sobre simplicidade. Às vezes a gente cria uns protocolos que só a gente consegue usar, porque ninguém mais consegue entender ou ninguém mais consegue replicar aquilo. E eu pratico uma odontologia que eu gosto que as outras pessoas também consigam praticar, porque a gente vai atingir mais gente, tá? A gente vai conseguir oferecer uma odontologia melhor para mais pessoas. Isso que é o mais legal, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar direct para mim ou no Cabral Strozzi, que é o meu Instagram pessoal, ou no Cabral Concept Cursos, que é um Instagram voltado mais para dicas de rotina, dicas de preparo, dicas de rotina clínica mesmo, tá? Podem mandar lá. No site que ficou fixado aí, a gente tem um link pro Telegram. O Telegram também tem várias dicas legais. A gente está tentando fazer diário. Vou tentar me controlar para ser mais efetivo no Telegram, mas tem bastante dica no Telegram.
Entrem lá e façam seu cadastro, tá? Obrigado para todo mundo, um beijão e terça-feira com